A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil criticou o projeto de reforma da Previdência do governo Bolsonaro por tirar da Constituição regras da Previdência. A mensagem foi divulgada durante a missa de abertura da Assembleia Geral da Conferência Nacional, realizada em Aparecida, interior paulista. Para falar sobre o tema, eu converso agora com o assessor da Igreja do Povo de Deus em Movimento, Eduardo Brasileiro. Eduardo, seja muito bem-vindo aqui no seu jornal. Boa noite. Boa noite. Tudo muito bom? obrigado pelo convite. Perfeito. Eduardo, a maioria dos bispos é contra essa reforma da Previdência? Não, veja, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil é uma conferência muito grande. Certo. Nós temos 309 bispos na ativa, que são os que têm poder de voto, mais uns 170 bispos que estão eméritos. Ao se posicionar na sua carta, que é uma carta tradicional que sempre faz ao Dia do Trabalhador, mas nesse momento, ao se posicionar contra a reforma da Previdência, a igreja mostra o lado dela, certo, que é o lado da classe trabalhadora, é o lado dos mais pobres, que se vê prejudicado totalmente com as medidas desse governo. Até que a gente percebe aí na carta, que é muito feliz, dois comentários importantes, né? A centralidade do trabalho. Ela coloca lá, lembrando de João Paulo II, que o trabalho é a dignidade humana. Sim. E aponta o Papa Francisco falando que o trabalho está acima dos interesses do mercado. Então, os bispos são a favor da reforma, contra a reforma da Previdência, são a favor de uma sociedade que esteja a partir que governa a partir dos pobres. Então, é essa a posição dos bispos e isso é muito bom para que nós alimentemos aí uma discussão séria sobre sociedade a partir do povo. Bom, por outro lado, nós temos uma grande quantidade de bispos, né, contra a reforma da Previdência, mas temos exemplo, por exemplo, do arcebispo do Rio de Janeiro, Urani, que parece que defende essa reforma. E ele também é citado na Operação Lava Jato, né, Eduardo? Pois é. Aí vem uma questão muito de julgamento, porque a CNBB está acima de qualquer posicionamento de bispo. Ou seja, mesmo ele sendo um cardeal, ele está abaixo da CNBB e ele segue o que a CNBB fala. Então, mesmo que ele possa ter se posicionado, eu acho que nem cabe a ele. O Papa Francisco, por exemplo, em 2015, ele foi ouvir os movimentos sociais na Bolívia. Ele não foi falar o que ele concorda com que o Estado tem que ser. Ouvir os pobres, isso mesmo. E ele passou 5, 6 dias lá na Bolívia ouvindo os pobres. Ou seja, eu acho que Dom Urani tinha que ir para as periferias do Rio de Janeiro para ouvir os mais pobres. Afinal, para lembrar o Dia do Trabalhador, né, como Dom Pedro Casaldáliga fala, né, no ventre de Maria Deus se fez carne, mas na oficina de José ele se fez classe. E essa classe é atingida pela reforma trabalhista, a classe dos mais pobres. É o território, as periferias mais atingidas. Então, é uma questão de discernimento aí do bispo, né? Bom, Eduardo, vários pontos da reforma da Previdência chamam a atenção. Todos são críticos, todos retiram direitos, mas eu gostaria que você citasse os que mais te preocupam nesse texto. Olha, eu acho que eu concordo com a carta dos bispos falando da juventude, porque eles falam, né, os bispos, né, que se não há horizonte social para essas pessoas, elas adoecem, elas perdem o estímulo de vida. E uma sociedade que está eliminando o trabalho, porque a carta recupera aí a preocupação dela com a reforma trabalhista já aprovada, né? E agora a reforma da Previdência, eu acho que é o último pá do desmonte do Estado, na Seguridade Social, no Estado Democrático de Direito. Eu acho que a grande preocupação é o desmonte. Então, olhando, esse negócio de 40 anos para que você tenha uma contribuição completa sendo restituída para o trabalhador, isso é um afronte à vida do trabalhador. Olhando aí o BPC, o benefício de prestação continuada, que é onde a classe trabalhadora que não encontra emprego consegue um benefício ainda, se manter. Você, valorzinho. até os 70 anos você só recebe R$400. É um ataque total. E aí o grande desafio da igreja, eu acho, e para uma opinião pessoal minha, é que a gente precisa começar a oxigenar essas ideias que do Papa Francisco, passando pela CNBB, a chegar nas comunidades, no povo. Porque se os padres, as paróquias não fizerem isso, o povo vai deixar mais um grande ataque à vida do trabalhador ser passado. E isso é grave. Muito grave. Né? E um outro ponto é um recorte específico às mulheres, né? A reforma da Previdência, ela atinge diretamente o benefício que as mulheres tinham como direito por terem dupla, tripla jornada, ou seja, reconhecer antes o benefício da Previdência.
prejudica isso. Tem professoras que vão ter que trabalhar até os 60 anos dentro da sala de aula, sem condições nenhuma, sabendo da nossa educação brasileira. Então, o trabalhador é tema central, acho que, na vida da igreja, e ele precisa ser recuperado como a proposta de fortalecer. E aí eu acho que a gente tem que chegar perto dos sindicatos, como fala a carta, que aponta. Ou ela até a carta fala, né, no início, com gratidão olhamos os trabalhadores que estão organizados nos sindicatos, nos movimentos populares. Por isso que foi muito importante que nós vivemos aí no dia 1º de maio, no Vale do Anhangabaú aqui, uma força, um grito forte para dizer não queremos reforma da Previdência. E que as igrejas, a partir de hoje, depois dessa carta, reverbere isso nas comunidades, porque é daí que a gente vai começar com a fortalecer o grito contra. Isso tem que continuar, né? É uma luta, né? É verdade. Não tem fim. Não tem fim. Bom, Eduardo, obrigado, viu, pela sua participação. Boa noite e até a próxima. Muito obrigado e até a próxima. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.